para estar falando aos irmãos novamente. Para nós é sempre uma alegria estar com os irmãos. Os irmãos sabem o quanto nós amamos essa igreja, amamos vocês. E quando o pastor Onéias fez o convite, juntou justamente aquela expectativa, né? E aí, será que poderemos estar lá, ver os nossos irmãos pessoalmente, dar um abraço neles ou não? Mas a realidade não nos permite. Então, com todas as situações, com todo esse momento, nós estamos distantes, né? Virtualmente juntos, mas fisicamente distantes. E quando eu escolhi essa imagem que vocês estão visualizando aí agora, entre um Fusca e um Beetle, foi porque me veio muito à memória quando eu ouvi a primeira vez a informação: vão lançar o Fusca novamente. Reformularam ele, ajustaram e fizeram dele agora uma grande máquina. E eu já fiquei imaginando na época o Fusca como seria, né? E aí veio o Beetle e nós podemos ver que a diferença é muito grande. E na época eu fui ver o valor dele e a diferença de preço é exorbitante também. Então, a gente olha para uma situação e para outra, a gente olha a realidade de um Fusca, a realidade de um Beetle, e não é a condição financeira que vai dizer, porque muitas vezes é muito mais uma preferência do que uma condição financeira. Então, mas a expectativa do que nós fazemos das nossas coisas, o que nós estamos realmente dispostos a fazer, a viver, como é que nós estamos vivendo a nossa vida no nosso dia a dia? Onde estamos colocando nossas expectativas, nossas realidades? E agora há pouco eu cheguei na cozinha de casa, né? E aí tem uma garrafa de coca de 2,5 litros em cima do balcão ali. Eu falei, nossa, uma coca gelada agora, e me lembrei que não era uma coca que está ali. É uma essência de mate que eu fiz hoje para fazer suco. Não tem uma coca ali, o que tem é simplesmente uma essência de mate. Então, expectativa e realidade vai caminhando na nossa vida e muitas vezes nós nos perdemos dentre tantas coisas. Mas a nossa expectativa principal tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com onde está o nosso coração, onde está a nossa esperança, se as nossas expectativas estão em bens e materiais ou se estão na eternidade, se a nossa expectativa ela está tão somente na dependência de Deus ou se ela está nas coisas que nós podemos ter. Nós vamos meditar hoje pensando na questão da expectativa e realidade no texto de Marcos 10, de 35 a 45. E o que está acontecendo ali? Jesus ele está caminhando com seus discípulos, e quando nós olhamos para o capítulo 9 de Marcos, temos ali logo no primeiro verso uma informação que enche os olhos de todos ao redor. E o capítulo 9, verso 1 diz assim: e lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Em seguida, Jesus fala da sua glória. Pedro, Tiago e João presenciam a sua transfiguração, a aparição de Elias e Moisés, ainda envoltos numa nuvem, ouviram a voz de Deus que disse assim: este é meu filho amado, ouçam-no. Tudo isso vem acontecendo antes do capítulo 10, antes ali do verso 35, tá? Um pouco antes do que nós vamos meditar. Jesus passando pela Galileia, ensinava sobre sua morte, porém os discípulos ainda não entendiam. Isso nós vemos no capítulo 9, de 30 a 32.
A caminho de Cafarnaum, os discípulos já discutiam entre eles quem era o maior entre eles. Então, os 12 já estavam falando ali entre eles quem era o maior entre eles. Pensa só, se nós estamos esperando um rei que vem para mudar todo o cenário, que vem para agora reinar com poder, e este rei esse Messias ao qual nós cremos, vira e fala assim, olha, alguns daqui não conhecerão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. O que eles estão esperando? Estão esperando que o reino de Deus vai acontecer fisicamente naquele momento. Tão breve, possa se imaginar, já vai acontecer. E a pergunta entre os discípulos é, quem estará ali do lado, sentado à direita ou sentado à esquerda, e quem será o maioral entre eles? No final do capítulo 9, Jesus ensina sobre o inferno e o quanto é importante estar atento aos detalhes. Então, Jesus vai cuidando e ensinando os discípulos e vai falando para eles tudo o que vai acontecer. Não com os mínimos detalhes, mas tudo o que eles precisavam saber. E no capítulo 10, a partir do verso 17, Jesus ensina sobre a vida eterna. E a caminho de Jerusalém revela a seus discípulos o que haveria de acontecer. Olha o que está escrito no capítulo 10, verso 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Então, o que Jesus está fazendo? Expondo para os discípulos o que vai acontecer. Jesus está falando assim, ó, queridos, presta atenção no que vai acontecer. Olha como as coisas acontecerão. Mas tem um detalhe, a ótica deles, onde está a ótica dos discípulos? Para onde eles estão olhando? E é com esse pano de fundo, é com esse contexto que eu quero meditar com os irmãos e nós vamos lendo por partes e trabalhando um pouquinho cada parte. Então, Marcos capítulo 10, verso 35 a 37, nós vamos olhar um pouquinho da expectativa de Tiago e João. Para onde eles estavam olhando? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Essa é a ótica de Tiago e João. O mestre sentado ao meio, um à direita e o outro à esquerda. E os dois ali sendo os principais dentre todos, os maiorais depois de Jesus. Tiago e João, os dois discípulos de Jesus, estavam junto com ele no momento da transfiguração no monte. E o que também ouviram do mestre, que pessoas que ali estavam não passariam pela morte sem ver o quê? O reino de Deus vindo com poder. Então, o que eles fazem? Opa, peraí. Se o reino de Deus já está chegando, então, peraí, então vamos assegurar o nosso lugar. Vamos assegurar a nossa posição. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, presenciaram feitos maravilhosos, presenciaram os milagres, tiveram o privilégio de caminhar e aprender diretamente com o mestre, mas não conseguiram ver seus ensinamentos na ótica celestial. Esse
foi o grande detalhe. O olhar para os ensinamentos de Cristo, para os ensinamentos de Jesus, com a ótica terrena. O olhar deles estava exatamente na terra. Olhando para aquilo que eles conheciam, eles estavam limitados aos costumes e estilos aos quais eles estavam acostumados. E que muitas vezes, eu e você, nós lemos a palavra de Deus, olhamos para a palavra de Deus, e se não tomarmos cuidado, nós vamos olhar com ótica terrena, com o desejo do nosso coração, e vamos deixar de realmente entender aquilo que Cristo quer que façamos. Então temos que tomar muito cuidado. Mesmo recebendo ensinamentos que o reino de Deus não é nesta terra, e olha que o mestre já vinha falando para eles, que o reino de Deus não é terreno. Ele já vinha ensinando, mostrando, caminhando com eles, mas ainda assim, eles continuavam da mesma forma de enxergar, olhando para os privilégios de governo terreno, olhando para a forma que eles conheciam do homem governar. E era isso que eles estavam esperando. Mas essa visão míope, distorcida da realidade, não é a particularidade de Tiago e João. O capítulo 9, verso 34, os discípulos já haviam discutido sobre esse assunto. Eles já tinham conversado entre eles, aquele bate-papo, né? Os 12 amigos batendo papo, conversando, e aí, de repente, um vira e fala, tá bom, mas se o reino de Deus está chegando, se o reino já vai vir com o poder, quem de nós vai ser o maioral junto com Jesus? E aí? Ó, eu tô na parada, hein? Não, eu tô na parada. E aí, um falando com o outro, e todos eles querendo estar à frente. O que Tiago e João faz? Eles tomam a frente, vão a Jesus e falam assim, mestre, olha, nós queremos estar um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles aguardavam uma recompensa aqui na terra. Essa era a ótica deles. Eles estavam esperando os benefícios terrenos como cumprimento das palavras do mestre. Olha o que está no verso 29 e 30 do capítulo 10. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Eles não tinham noção do que estava para acontecer. Eles não tinham noção de tudo que ainda eles iam passar. Eles olham para trás, no ensinamento de Jesus para o jovem rico, e quando Jesus manda vender tudo, largar tudo, abandonar tudo e seguir o mestre, e o jovem rico não segue junto com o mestre, ele se prende aos seus bens, aos seus desejos, e no ensinamento de Jesus aos discípulos, Jesus fala, olha, aquele que largar tudo, abandonar tudo, deixar tudo para trás, vai receber 100 vezes mais, ainda no tempo presente. O que eles estão pensando? Opa, de tudo que eu deixei para trás, eu terei muito mais. Agora, vamos pensar. Eu estava pensando um pouquinho, quando eu estava preparando essa pregação, nós como missionários hoje, quantas casas nós temos que nos abrigam, que nos acolhem? Quantas viagens nós já fizemos e quantas famílias já nos receberam? Quantos irmãos já nos receberam em suas casas, em suas igrejas? E em quantos lugares já tivemos o privilégio de estar pregando? E Deus tem sustentado a nossa casa. Da mesma forma, todos os discípulos, quando eles saem na grande comissão, quando eles saem para pregar o evangelho, quando no final que Jesus é crucificado, ressuscita, e agora eles seguem adiante
já batizados com o Espírito Santo, o que acontece? Eles vão para muitos lugares. E eles não têm que se preocupar em comprar ou vender. Mas tem um detalhe, em meio a tudo que eles iam passar, em todas as situações, eles passariam por perseguição por causa do nome de Cristo. Mas uma coisa lhes estava reservada, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a principal situação. Esse é o principal pensamento que o cristão precisa ter. A vida eterna em Cristo Jesus. O pensamento no reino de Deus. No tempo presente, eles receberiam todos os cuidados que precisavam. E receberam. Tiago, João, todos os discípulos, todos aqueles que seguiam servindo a Cristo, pregando o evangelho, apresentando Cristo às pessoas que ainda não o reconheciam como seu Salvador, e também aqueles que já reconheciam. Mas cada um que seguia o caminho ao chamado que Deus o fez, eles eram cuidados, nada lhes faltava. Deus preparava tudo que eles precisavam. Eles não tinham que se preocupar em comprar, vender, negociar, fazer uma coisa e outra, vender bens e comprar bens e adquirir. Não, eles se preocupavam com a pregação do evangelho. E de repente você vai me falar, não, olhei, mas Paulo, ele também foi construtor de tendas. Teve vários discípulos que também trabalharam em uma coisa e outra. Sim, mas muitas vezes eles fizeram isso para ensinar aqueles que precisavam aprender a não viver às custas dos outros, sendo um molenga, sendo um preguiçoso, sendo um sugador, um sanguessuga. Muitas vezes eles trabalhavam para fazer isso, mas a grande maioria das vezes, Deus estava suprindo eles para que eles pudessem ir e vir pregando o evangelho em todos os lugares aos quais o Espírito Santo os levava. Pensavam em castelo. Eu fico imaginando Tiago e João, os discípulos ali, né, naquela época, os castelos, os reinados, o local onde os maiorais administravam tudo. E aí eles pensando naqueles locais que eles poderiam estar governando, povos, estar ali à frente de grandes multidões, porque a mente deles ainda estava presa na forma de pensar terrena. A visão deles estava distorcida. A visão os levava a focar nas coisas da terra e não nas coisas celestiais. Isso faz com que o foco deles fossem as suas próprias satisfações pessoais. Então, quando nós olhamos para aquilo que apenas nos interessa, nós passamos a focar naquilo que satisfaz o meu desejo, independente se é aquilo que Deus quer que façamos ou não. Mas quando eu estou focado naquilo que Deus quer, a minha visão é diferente. A minha preocupação é diferente. A sua preocupação, olhando para aquilo que Deus quer, ela é diferente. Porque está preocupado com o que é celestial e não com o que é terreno. E quanto mais focados em si mesmo, mais sem noção da verdadeira realidade que estava por vir. Quanto mais eles ficavam focados no desejo deles, menos noção da realidade do porvir eles tinham. E aí nós vamos para o verso 38 a 40. Verso 38 a 40 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o Espírito, com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. A resposta de Jesus demonstra bem a situação dos discípulos. Vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus já começa respondendo para eles: você não sabe o que você está pedindo. Vocês não têm noção do pedido de vocês. O pedido deles vinha carregado de desejos pessoais, de desejos mundanos, desejo de governar e serem superiores a outras pessoas, inclusive entre os 12. Então, entre os 12, os 2 seriam os maiorais. Esse era o desejo deles. Essa era a ótica que eles tinham naquele momento. Era um desejo, era um pedido carregado com egoísmo pessoal. No coração deles pairava um desejo de, olha, agora estou seguindo com o mestre, então, já que ele vai reinar, agora que ele vai dar as cartas, alguém precisa ajudar ele. Não, olha, alguém precisa estar ali ajudando ele a administrar tudo isso. Então, por que não eu? Então, por que não nós, que estamos à frente? Não, nós temos que estar à frente, temos que estar ali junto com ele. Essa era a ótica a qual Tiago e João tinham. Uma ótica voltada para o costume da época, para as vontades e desejos carnais. Um desejo longe da ótica celestial. Um desejo que não demonstra o conhecimento ou a intenção de quem já conhece, quem já tem noção do reino de Deus. Essa é a impressão que essa ótica de Tiago e João nos deixa. Mas, Orley, hoje nós temos a Bíblia como um todo, toda a revelação e tudo mais. Naquela época eles não tinham. Sim, eles não tinham, mas eles estavam andando junto com o Mestre. Então, o fato deles estarem olhando com uma ótica daquele momento, com a ótica do mundo, os tiram de um entendimento de que o reino ao qual Jesus estava falando, ele estava falando do reino celestial. Que ele não reinaria naquele momento assim como os homens reinavam, como os governadores governavam. Era um pedido de quem desejava muito mais do que lhe é permitido, ou até mesmo lhe é possível. É como uma criança que deseja dirigir o carro do pai. Imagina só uma criança, senta ali no banco do motorista e o pezinho não alcança. Eu fico pensando a Manuzinha, né? Ela é pequenininha, né? De vez em quando para algumas coisas ela é grande, mas para outras ela é pequena. Então, assim, o pezinho dela não chega lá no pedal do acelerador, não alcança no freio, e aí se alcança, ela fica pendurada assim, tentando enxergar lá na frente. Não vai. Não alcança o acelerador, não consegue enxergar no que está por vir. É assim. É a ótica do mundo. A ótica olhando para as coisas do mundo, olhando na forma terrena, nós não temos a capacidade de enxergar as coisas que são celestiais. Porque o foco se torna naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós temos experiência, ou que vivemos, ou que vemos outras pessoas fazerem ou viverem. Mas não é assim na ótica celestial. Esse é o pedido de Tiago e João. Eles querem fazer algo que eles não tinham condições, mas eles achavam que tinham condições. Quanto às suas respostas referente a beber do cálice de Jesus e serem batizados assim como ele, a resposta foi sim. Afinal, eles aprenderam com o mestre e a seus olhos poderiam passar pelas mesmas coisas e suportar a mesma forma o que o mestre ainda iria passar. O que não imaginavam é que realmente, em parte passariam. Mas não com a intensidade
e o objetivo ao qual Jesus passou. Porque Jesus, ele morreu na cruz, levando todos os nossos pecados, e isso homem nenhum nessa terra poderia fazer, se não fosse Jesus Cristo. Somente ele era possível fazer isso. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso ele já tinha falado para os seus discípulos. E quando Tiago e João olham, ele fala assim, não, mas nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos passar por esse cálice, beber desse mesmo cálice, ser batizado com o seu batismo, porque eles já tinham presenciado o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, quando Deus fala com eles, eles presenciaram tantas coisas, mas ainda enxergavam as coisas com a ótica humana. Eles não entendiam o que Jesus passaria. Mas o que eles não sabiam é que eles também passariam por muitas coisas no futuro. Eles passariam por situações que eles não imaginavam. Tiago morreu como mártir, testemunhando a respeito de Jesus Cristo como Salvador, e João foi exilado. Perseguições que eles sofreram. Foram perseguidos, caçados, rejeitados em muitos aspectos, mas eles foram supridos com todas as necessidades que eles precisavam. Lembra? Tudo que eles precisavam, aqui ainda, receber 100 vezes mais do que aquilo que deixaram para trás, família, irmãos, pais, mães, a família como um todo, casa para ficar, tudo isso eles tiveram. Em cada cidade que eles foram, em cada território que eles passaram, eles tinham uma família recebendo eles, eles tinham uma igreja apoiando eles, um local onde eles poderiam chamar de família. E nós, quando estamos viajando, essa é a sensação que nós temos, de um cuidado de Deus muito grande conosco. Onde nós vamos, nós temos o carinho dos irmãos. Pessoas que às vezes nós acabamos de conhecer, mas que nos recebem com tamanho carinho, com tamanho amor. Pessoas que nos recebem como se já fôssemos da família deles há muito tempo, como se já fôssemos conhecidos há muito tempo. E outros que nós já conhecemos há muito tempo, pessoas que nós andamos juntos no começo da nossa caminhada na fé, no gatinhar das Escrituras, do conhecimento das Escrituras, e que hoje nós chegamos na casa desses irmãos também, somos abraçados com todo aquele carinho, como sempre tivemos. É o cuidado de Deus para com cada um de nós. Isso não é só com os missionários, porque quando você vai de uma cidade para outra e você chega em uma igreja, você chega na casa de um irmão, ali você fala que você é um crente em Cristo Jesus, você é bem recebido. Cada um de nós é o cuidado de Deus para conosco. Ainda na expectativa, Marcos 10:41 fala o seguinte: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Olha o que está acontecendo agora. Que isso? Como pode vocês pedirem um lugar de privilégio? Como pode eles fazerem isso conosco? Querer tomar o nosso lugar? Opa, espera aí. Entenda bem, gente. As palavras que eu estou colocando aqui agora, eu estou pensando neles, discutindo entre eles por causa do pedido de Tiago e João. Porque eles ficaram indignados. Mas essa indignação deles não é por causa da visão celestial. É porque eles também tinham o desejo de serem os primeiros. Essa indignação ainda está presa a um desejo territorial,
a um conhecimento territorial. Ele não está preso a uma ótica celestial. A indignação dos 10 estavam olhando também para o desejo de cada um deles. O desejo de suprir os seus anseios, os seus projetos, as suas expectativas, de estar junto ao rei, reinando e administrando tudo quando o grande dia chegasse. Em nada estavam agindo diferentes de Tiago e João. Apenas não tiveram a mesma ousadia deles de falarem com Jesus e fazer esse pedido. Tiago e João antecipam e fazem o pedido. Os outros 10 não tiveram essa ousadia. Essa é a expectativa dos discípulos com a visão de mundo. A minha pergunta, que eu gostaria que você pensasse hoje é: quais são as suas expectativas para os próximos dias? Depois que passar toda essa pandemia, que a igreja voltar a se reunir, que a igreja voltar a congregar, qual a sua expectativa? O que você espera do futuro? A realidade com a visão celestial é muito diferente do que Tiago e João imaginavam. Muito diferente do que os discípulos imaginavam. A visão celestial é muito diferente daquilo que eu e você podemos imaginar. A diferença é que quando nós estamos olhando para as coisas com a ótica de Deus, com a ótica de buscar o reino de Deus, com que Deus seja o primeiro lugar na nossa vida, que os planos dele estejam à frente da nossa vida, as nossas decisões são outras. As nossas escolhas são outras. A expectativa humana era reinar com poderio e segurança nessa terra, conforme os poderes governamentais do homem. Esse era o desejo deles. Eles olhavam para todas aquelas situações, todas aquelas possibilidades, e vinha na mente deles que se eles estivessem reinando, se eles estivessem ali governando junto com o rei, as coisas seriam melhores. Uma boa intenção, mas uma expectativa fora da realidade. A expectativa deles não estava no reino celestial, não estava na ótica celestial. Mas e a realidade? Qual é a realidade para a nossa vida? Quando nós viemos para o Palavra da Vida, o projeto era entre 3 e 5 anos de estudo, o retorno para a igreja, pastorear, sermos a família pastoral na igreja, andar com os irmãos, e de repente chega um dia e nós, em meio a várias situações, recebemos o convite para ficarmos como missionários no Palavra da Vida, e nós colocamos diante de Deus, mas Deus, isso não é o nosso plano, isso não é o nosso desejo, isso não é o que nós esperávamos. Senhor, o que o Senhor quer que façamos? Nem sustento para viver como missionários nós temos. Senhor, o que nós devemos realmente fazer? Cá estamos há alguns anos como missionários no Palavra da Vida. E Deus vem suprindo, Deus vem sustentando, Ele vem cuidando de cada detalhe, de cada situação. Era um projeto nosso? Não. Era um sonho nosso? Não. Era uma visão nossa? Também não. Mas a realidade é que Deus tinha um plano para nós que nós não conhecíamos. E cá estamos nós, buscando servir ao nosso Deus. E dentro da realidade, pensando ainda no nosso texto, Marcos capítulo 10, verso 42 a 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes
das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está falando agora? Mostrando a realidade para os discípulos. Pois suas expectativas estavam distorcidas no ponto errado. Estavam focadas no ponto errado, fora da realidade celestial. Agora Jesus pega eles e fala assim, escuta, vamos dar uma desembaçada nessa lente aí, vamos limpar o óculos, vamos tirar o engano aí daquilo que vocês estão pensando e olhar para a realidade, olhar com a ótica celestial e prestar atenção naquilo que realmente vai acontecer. Jesus apresenta uma visão de mundo que os discípulos têm. Ele começa falando, olha, vocês estão olhando da seguinte forma, reino terreno, governantes dominando sobre os demais, pessoas dominando sobre pessoas, para satisfazer suas vontades. Uns mandam, outros obedecem. Esse é o estilo de governo terreno. Pessoas dominando sobre pessoas. Vontades e desejos querendo ser satisfeitos sem que importe as outras pessoas. E cada vez mais os desejos sendo saciados. Essa é a ótica com a qual eles estavam vendo do mundo. Essa realidade permanece nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o nosso país, se nós olharmos só para o nosso... Vamos conter, né? Vamos criar uma ótica dentro do nosso país, nós vamos ver que nós temos um presidente administrando, governando sobre o povo, e que muitas vezes, nesses últimos dias, nós temos visto governadores brigando, disputando o poder até com o presidente, porque cada um quer ganhar por força maior. Eles querem disputar força, ter a sua vontade satisfeita. E quando a vontade é satisfeita, o que acontece? Eles soltam a corda e seguem adiante. Então, isso é um estilo de governo. E o povo vai seguindo o barco conforme as coisas vão caminhando. Isso é o estilo governamental do nosso país. É o que está acontecendo. Nós não temos reis, nós não temos súditos, o que nós temos hoje, governo e povo. Presidente, um sistema presidencial, um presidencialismo, e aí nós vamos caminhando e sendo, deveríamos, né, como povo, deveríamos ser cuidados pelo governante. Mas o governante não olha para todas as necessidades do povo, porque ele está olhando com a ótica humana. Por mais crente que ele seja, não estou querendo dizer isso, não estou denegrindo de forma nenhuma qualquer governante. Entendam bem, tá? Não estou aqui para falar mal dos governantes do nosso país. Eu só estou dizendo que eles vão lutar por aquilo que eles entendem que é melhor. E muitas vezes aquilo que eles entendem que é melhor é aquilo que eles vão se sentir satisfeitos. E não aquilo que vai agradar o povo ou que vai fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Nos versos 43 a 45, Jesus apresenta a realidade para eles. Agora, Jesus já mostrou como é que eles estavam olhando, como eles estavam enxergando as coisas, e agora Jesus fala assim, o que é mais importante? Agora Jesus apresenta o que realmente é mais importante. Deseja ser importante entre os demais? Sirva seu próximo. Seja servo ao invés de senhor. Esteja disposto a investir em outras vidas ao invés de esperar ser servido. O que deseja estar no palco, sendo aplaudido e homenageado, que esteja nos bastidores, dando suporte,
dando condições, estando atrás dos palcos, possibilitando que outros sejam homenageados. E Cristo seja visto através das suas atitudes. A realidade para o cristão não é ser servido e estar em posição de status para demonstrar um Deus poderoso, um Deus que ganha na força. Muito pelo contrário, o cristão deve servir o seu próximo para que Cristo seja exaltado e todos os holofotes estejam nele e não no homem. Eu não estou dizendo, gente, que o crente não pode ter bens, não pode conquistar, não pode ter sucesso e em algum momento ser homenageado. Não é isso, tá? O que eu estou querendo dizer é que o alvo do crente, o alvo do cristão não é esse. O alvo do cristão é que Cristo seja apresentado, é que Deus esteja no holofote, é que Deus seja apresentado, que Cristo seja aparente na nossa vida. É que Ele apareça e não nós. Muitas vezes, o crente vai ser homenageado e vai sim glorificar a Deus, vai testemunhar, vai dar um bom testemunho, vai apresentar e pessoas vão dizer: poxa, consigo ver algo diferente nessa pessoa. E o mesmo vai acontecer naquele que está atrás do palco, cuidando da iluminação. Vamos pensar no pastor pregando e as pessoas responsáveis pela organização da igreja. Ali a limpeza, a iluminação, o som, né? A apresentação do PowerPoint, o ventilador, o ar-condicionado, dando condições. Pessoas trabalhando, dando condições para que, no momento da pregação do Evangelho, tudo ocorra bem e que a mensagem do Evangelho seja apresentada com tranquilidade. Quem que está aparecendo naquele momento? O pastor, o pregador. Mas quem está por trás, trabalhando e dando bom testemunho para que tudo corra bem? Os membros da igreja, os servos de Deus que estão ali mais preocupados em glorificar a Deus do que estar lá no palco, pregando, falando, aparecendo. Uns são chamados para estar em um local e outros para estar em outros. Eu jamais imaginei na minha vida estar no ministério, inclusive uma amiga nossa, que também é crente, que estudou com a Paula, um dia falou assim para a Paula, nós estávamos saindo de Limeira, vindo para o Palavra da Vida para estudar. Essa amiga da Paula falou assim, quem diria, hein? Nunca imaginei você aqui na igreja e muito menos esposa de pastor. Gente, a gente nunca imaginou. Mas os caminhos que Deus nos coloca como realidade, nós precisamos seguir. Não estou dizendo que somos melhores, tá? Entenda bem. Estou usando um exemplo nosso. Vocês já nos conhecem, muitas pessoas nos conhecem. O que é importante é lembrar que nós fomos chamados para glorificar a Deus, para refletir a imagem e semelhança de Deus. E nós refletimos a imagem e semelhança de Deus quando nós decidimos não olhar com a ótica mundana. Quando nós decidimos olhar para as coisas com a ótica celestial, com a ótica do reino. A realidade para o cristão não é ser servido e estar em posição de status para se apresentar. A realidade para o cristão é servir ao seu Senhor, a Jesus Cristo, onde Ele mandar e a hora que Ele mandar. Onde estão suas expectativas? Onde você tem focado o seu olhar?
Em que ou em quem temos colocado nossa esperança e confiança? Se nós colocarmos a nossa esperança no emprego para sustentar a nossa casa, nós teremos grandes problemas. Porque estaremos deixando de depender de Deus para o nosso sustento. Isso de modo geral, tá? Então, se nós deixarmos de depender de Deus... Ah, mas Orley, estamos num momento de pandemia, perdi o emprego. Fique em paz. Deus ele vai providenciar um novo emprego, um trabalho, alguma coisa para que você possa sustentar a sua família. De alguma forma, Deus vai sustentar. É importante crer e depender desse nosso Deus, do nosso Deus, que em todos os momentos nós podemos contar com Ele. A visão de Tiago e João era de status, merecimento e com base no que enxergavam humanamente. Mas o que Cristo tinha para eles era muito maior. A vida eterna no reino celestial. Era isso que Cristo tinha para cada um deles. E tem para nós. E tudo isso é para nós hoje também. Precisamos olhar se nós estamos vivendo com a ótica cristã, com uma ótica em Cristo, ou se nós estamos tão somente olhando para os nossos desejos. Tiago e João, mesmo andando com Jesus, mantinham sua ótica e entendimento terreno, humano, mesmo quando presenciaram milagres e realizações que apenas Deus poderia fazer. Mesmo sendo ensinados por Jesus, eles ainda se deixavam levar por seus entendimentos e desejos. Mas Jesus os adverte, e essa advertência é para nós hoje também. Os discípulos precisavam viver conforme a ótica e procedimentos celestiais, e não terrenos. Era necessário imitar o Mestre, e não buscar satisfações e realizações com foco no mundo terreno. Nós precisamos viver dessa forma. Precisamos abandonar os nossos desejos carnais. Somos chamados a abandonar nossos desejos egocêntricos e focar num estilo de vida cristocêntrico, servindo o próximo e apresentando Cristo como a verdadeira vida. Pois a vida eterna só é possível em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus podemos ter uma vida plena, satisfeita. Enquanto estivermos aqui, podemos ter bens? Sim. Podemos ter um New Beetle? Podemos. Podemos ter um Fusca? Podemos. Podemos ter um carro zero? Podemos, não tem problema nenhum. Desde que aquilo não se torne um ídolo na nossa vida. Desde que aquilo não se torne um meio de luta para a sobrevivência. Desde que aquilo não se torne um alvo muito maior do que qualquer outra coisa da nossa vida. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus se torna uma idolatria. E nós deixamos de olhar para Cristo, deixamos de olhar para Deus, para buscar algo que está tomando conta dos nossos dias, dos nossos desejos, tomando as nossas forças. Então precisamos caminhar o nosso dia a dia, focados em Cristo, olhando para Deus e buscando fazer a vontade dele. Orley, como aplicamos isso tudo? Como é que eu olho para tudo isso agora e tiro aplicações? O que eu faço agora? Vamos olhar para algumas aplicações para a nossa vida. Coisas práticas, tá? Nosso olhar em todos os sentidos precisam ser na eternidade. Precisam estar na eternidade. Tudo que fizermos nessa terra precisa ser com a esperança no reino celestial. Ah, eu vou comprar um avião para ir para o reino celestial. Não, não é isso. Entendeu?
Não é esse aspecto. É olhar para o que nós fazemos no nosso dia a dia. Entendeu? Se nós comprarmos um carro, se você compra um carro, compra uma casa, adquire um bem, não é esse o problema. Mas o quanto isso tem importância na sua vida. O quanto isso serve para você investir em outras vidas também. Não podemos esperar do homem aquilo que apenas Deus pode fazer. Nossa dependência deve estar em Cristo, que nos capacita a viver uma vida de santificação contínua neste mundo. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo, colocar nossa dependência tão somente nele. Viver uma vida de satisfação contínua em Cristo. Ele nos capacita a viver de forma diferente. Precisamos rejeitar as ofertas do mundo, abandonando pecados, sabendo que alguns deles não conseguimos sozinhos e que só será possível por causa da graça de Cristo em nossa vida. Alguns pecados nós não conseguiremos por nossas forças. De repente a pessoa fala assim, poxa, fiz determinada coisa errada, poxa, pequei nisso ou naquilo, e ok, vai lá, pede perdão, conserta, e não... Vamos usar um exemplo, a pessoa falou mal de uma outra pessoa, foi lá, pediu perdão, reconciliou, e luta e não fala mais, e tomou uma postura guiado e fortalecido pelo Espírito Santo, mas ele abandonou aquele pecado. Mas existem outros pecados que a luta é muito maior. E quando nós olhamos para nós mesmos, a gente fala, eu não consigo isso. Eu não consigo deixar esse pecado. Mas entender que o Espírito Santo nos capacita, que a graça de Deus nos capacita para abandonar todos os pecados, que nós temos nele o nosso suporte, o nosso socorro, isso vai fazer toda a diferença. Vai nos ajudar a ter uma convicção de que podemos, por causa de Deus, não por nossa causa, não por nosso merecimento. Nossos bens e confortos não são apenas para nosso próprio deleite e satisfação pessoal, mas para servirmos a Cristo na propagação do reino de Deus. Podemos ter bens, conforto, satisfação pessoal? Podemos. Mas isso não é simplesmente para uma satisfação pessoal ou para uma demonstração do poderio de Deus, mas para a propagação do reino de Deus. Muitas vezes, os nossos bens serão uma forma de nós honrarmos a Deus investindo em outras vidas. Seja tendo um pequeno grupo em casa, seja usando o nosso carro para sair para evangelizar, seja ofertando, sei lá. Muitas formas são possíveis com aquilo que Deus nos deu. E tem mais. Tudo que temos, nós temos emprestado, porque Deus nos dá para usarmos aqui. E o dia que estivermos face a face com Deus, não levaremos nada daquilo que tivermos aqui. Não espere que a igreja ou outra pessoa faça aquilo que você precisa fazer. Se o cristão olhar para os descrentes com uma ótica celestial, certamente se empenhará em testemunhar de Cristo e possibilitará outros a alcançar mais pessoas. O que eu quero dizer é, não espere do outro aquilo que você pode fazer. Não transfira para outra pessoa aquilo que você pode fazer. Se você pode sair para evangelizar, não espere que o outro faça. Se você pode investir em missões, faça, não espere que o outro faça. Isso são coisas práticas para o nosso dia a dia. Não dependa que a igreja faça aquilo que você pode fazer. Aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer.
O foco do crente não deve estar em satisfazer seus desejos pessoais e terrenos, mas em satisfazer os desejos e planos de Deus. Essas são algumas aplicações e essa é a forma que nós precisamos olhar. Como estão suas expectativas? Onde está a sua expectativa? Onde você tem olhado? Ou onde você estava olhando? Talvez agora você repense e talvez você olhe e fale assim, cara, eu estou centrado, a minha visão está em Cristo, está na realidade. Amém. Mas se você tiver com as expectativas distorcidas, esse é o momento para você olhar para Cristo e mudar tudo. Como estão suas expectativas em relação à sua realidade? Aí é com você. Cada um precisa olhar para aquilo que tem esperado e aquilo que tem sido realidade na sua vida. Então, olhe para Cristo, busque estar nele constantemente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo, te agradecer pela tua palavra. Queremos, Pai, colocar em tuas mãos as nossas vidas, colocar em tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ensinado, queremos colocar, Pai, os nossos desejos, nossas expectativas em tuas mãos e pedir a ti, Senhor, que limpe o nosso entendimento, limpe nossa visão, dá-nos, ó Senhor, um entendimento celestial, um entendimento, ó Pai, que esteja centrado no Senhor, na tua realidade, Pai. Que nós não vivamos mais pelos nossos desejos, pelas expectativas ou frustrações do nosso passado ou do presente. Tantos planos que tantas pessoas fizeram esse ano e tantas coisas foram frustradas, Pai, por causa de uma realidade tão dolorosa que estamos vivendo, tendo que congregar e ter os cultos virtuais, não podendo ter os relacionamentos pessoais, ó Pai, não podendo ter a nossa comunhão uns com os outros pessoalmente. Tantas pessoas estudando em casa, pessoas que perderam seus empregos, projetos parados, tantas coisas, Senhor, tantas expectativas esse ano frustradas. Mas tudo porque uma pandemia tem assolado o nosso mundo e muitos estão colocando as expectativas no conhecimento humano e descartando tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. Pai amado, nós queremos colocar nas tuas mãos tudo que estamos vivendo, Senhor. Pedir a tua proteção para o teu povo. Clamar a ti, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua misericórdia para com cada um de nós, para com a tua igreja, Senhor. Que haja uma transformação de vidas, que haja transformação, Senhor, de entendimento, de caráter, uma transformação, Pai, de perspectiva na vida do teu povo. Pai amado, que a nossa esperança esteja tão somente no Senhor, que a nossa expectativa esteja centrada no Senhor, ó Pai, para que quando o Senhor revelar a realidade, nós possamos estar tão centrados no Senhor que não tenhamos dificuldades de entender a realidade que o Senhor nos apresenta. Pai, que nós possamos buscar de todo o coração viver um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. E que esse relacionamento, Pai, possa demonstrar o amor que temos pelo Senhor e que possa refletir a Ti para as pessoas ao nosso redor, Pai. Que a igreja de Iracemápolis, nessa nova fase, nesse novo tempo dela, possa ser o diferencial ali naquela cidade. Possa alcançar vidas, transformar, fazer parte de uma transformação de vidas.
e que cada pessoa que ali está, ó Pai, possa centrar as expectativas do futuro no Senhor e não naquilo que realmente desejam ou nos desejos pessoais, mas que as expectativas estejam naquilo que o Senhor pode fazer naquela cidade, Pai, transformando vidas, alcançando pessoas e fazendo milagres no meio do teu povo, Pai. Milagres no meio daqueles que já estão na tua igreja. Milagres no meio daqueles que ainda virão e aqueles que serão alcançados. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada um de nós, sustentar o teu povo e que mesmo em meio a tantas desilusões e frustrações, o teu povo possa olhar para ti e limpar os olhos, limpar a ótica e centrar a nossa visão no Senhor, na eternidade, em ti, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.